Olá, amigo internauta, você que acompanha a resenha do portal nominuto.com. Estamos iniciando mais uma edição nesta sexta-feira, 22 de abril de 2016. Comigo hoje, na resenha do portal do Minuto, os jornalistas Alexandre Mulatinho, do blog da Tribuna da Justiça. Olá, Mulato. Olá, Diógenes. Obrigado pelo convite. Vamos ao debate mais uma vez. O jornalista também Marcos Alexandre, repórter de política. Olá, Marcos. Oi, Diógenes. Oi, Luciano. Oi, Mulatinho. Vamos lá repassar mais uma vez os assuntos aqui em destaque na semana. E o jornalista Luciano Kleiber, editor de economia e responsável pelo site Mercado Aberto. Olá, Luciano. Olá, Diógenes, Mulato, Marcos Alexandre. Vamos para mais uma resenha. Semana depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, o processo agora segue para o Senado da República. Hoje, Dilma em Nova York, na Assembleia da ONU. Então, temos aí uma pauta extensa para abordarmos nessa resenha do portal No Minuto. E eu já chamo os destaques dos nossos jornalistas. Alexandre Mulatinho, seus destaques. Aproveitando o momento do impeachment, vamos falar um pouquinho dos passos do Senado, que vai dar admissibilidade, a própria instrução do processo e o julgamento. E, Diógenes, chamar atenção para um prazo que os magistrados têm que cumprir até domingo, que é responder um questionário do CNJ, dando relevância aos processos e procedimentos da Justiça de primeiro grau. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque de 9 a cada 10 processos tramitam na primeira instância. É isso aí. Os destaques de Marcos Alexandre. Pois é, Diógenes, no Senado parece que também está tudo dominado e o impeachment vai passar lá também. Enquanto isso, né, o Brasil expõe sua crise aí para o mundo e lava roupa suja, né, na imprensa internacional. Vamos falar um pouco desses dois assuntos aí. É isso aí. Luciano Kleiber, os destaques econômicos. E a gente falar um pouco aí dos números do desemprego, né, que saíram esta semana. Desemprego que atingiu aí, já atinge mais de 10 milhões de brasileiros, né? Claro, fruto de todo esse cenário que a gente vive aí. E também falar um pouquinho de hoje desse feriadão, a gente está no meio desse feriadão, mas já desde ontem os hoteleiros, né, daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, estão reclamando. O feriadão não está sendo o que se esperava. Nosso primeiro assunto é o impeachment da presidente Dilma, que já passou pela Câmara e segue agora para o Senado da República. A presidente Dilma Rousseff já fez seu pronunciamento hoje na reunião que marca o Acordo de Paris, o Acordo sobre o Clima. Havia uma expectativa em torno das declarações, do pronunciamento dela, a referência que ela iria fazer sobre a crise no Brasil, mas foi en passant, Marcos Alexandre. É isso, Diógenes. Foi criada uma celeuma muito grande nos últimos dias. Era ministro do STF se pronunciando, era líder da oposição, era líder governista. E a presidente Dilma Rousseff, pelo menos no discurso que ela fez lá na Assembleia da ONU, né, a Organização das Nações Unidas em Nova York, foi, digamos assim, frustrante nesse aspecto, né? Ela não falou muito. Ela apenas citou, entre aspas, o grave momento que o país está passando, né? Uma coisa óbvia, a imprensa internacional já vem tratando aí do assunto nos últimos dias, inclusive com uma matéria, digamos assim, de maior destaque na revista britânica The Economist, né, botou o assunto em capa e generalizou, né, pegou geral no pé da presidente Dilma, do vice-presidente Michel Temer e de toda a nossa classe política. Cá entre nós, não sem razão, né? Essa é a terceira capa da revista The Economist, e essa traz no título a traição do Brasil. A traição, uma referência à traição dos políticos, né, incluindo a presidente Dilma, parlamentares do Congresso Nacional que estão aí respondendo a processo, a todos que estão envolvidos na Lava Jato. Em relação ao depoimento, pronunciamento da presidente Dilma na Assembleia, eu acho que ela teve juízo, né? Ela teve juízo, foi alertada para que não fizesse essa exposição negativa do país num fórum
que está tratando de um assunto importantíssimo, que é a questão ambiental, a questão do clima, e não tem nada a ver ela falar dos problemas internos do país e passar uma imagem de que o país vive um golpe de Estado, né? Esse tipo de discurso serve para o partido, né? Para a militância do PT, mas não é isso o que ocorre, né? Porque o STF já se pronunciou, a presidente tem se defendido na Câmara, vai se defender agora no Senado, viajou para representar o país, volta para assumir o poder, né? Até que o Senado tome uma decisão. Então, onde é que está golpe? Onde é que tem golpe nisso aí? Então, eu acho que ela teve juízo, né, Mulato? O que é que você achou? E eu acho também que ela, ainda bem que ouviu, né, as ponderações do Itamaraty, porque o estrago que o partido vem fazendo com o trabalho de comunicação internacional, através das coletivas que ela tem dado, as entrevistas que ela tem dado aos correspondentes internacionais, tem feito um estrago muito grande na imagem do país. E vai refletir na economia, a questão aí que o Luciano pode abordar, porque há uma insegurança de investidores para cá. E esse clima de golpe não favorece os negócios. Luciano Kleber, qual é a sua análise diante dessa campanha negativa que surge dessa reação da defesa da presidente Dilma em defender o cargo dela? A própria reação, Diógenes, do STF, da sociedade como um todo, já davam mostras do quão absurda seria essa postura se a presidente realmente cumprisse o que ameaçou fazer. Eu apenas reforço o seguinte: a capa da The Economist, ela diz traição ao Brasil, né? Ela trata a matéria, ela tenta dar uma aliviada no país enquanto instituição, dizendo que o país é grande, tem potencial, mas foi traído pela classe política. E aí, apesar do negativismo, eles colocam lá o Cristo Redentor, não sei se todos os nossos internautas que estão nos vendo agora se viram a capa, mas eles colocam o Cristo Redentor com uma placa de SOS, né, na mão. É exatamente o Brasil pedindo socorro, o Brasil sufocado por sua classe política. Eu acho, na minha opinião, que essa capa da The Economist, apesar de tudo, ela foi positiva para o mercado, para a economia brasileira. Exatamente porque mostra a força que o país tem enquanto atrativo para negócios, seu potencial de consumo, seu potencial de mercado. Então, quer dizer, a The Economist, dessa vez, você estava falando, são 3 capas. A primeira foi aquela do Cristo decolando, dizendo que o Brasil estava decolando. Na época, inclusive, alguns economistas disseram que tinha um pouco de exagero ali, porque a coisa não estava tão pujante como a The Economist. E só para lembrar, essa capa do Cristo decolando foi em 2009, né? Isso. 2009. E a capa, 2014, aí veio a capa, o Brasil estraga tudo, né? Que aí era o Cristo Redentor perdendo rumo, meio num voo sem rumo, e aí a capa dizia: o Brasil estraga tudo. Nessa hora, a The Economist tratou o Brasil como mercado. Não havia ainda ali uma visão de que o Brasil estava sendo saqueado, que os políticos estavam se desentendendo e por isso o Brasil não estava andando. Colocava o mercado. Essa também foi muito negativa. Essa foi muito negativa para o Brasil enquanto mercado. Já essa de agora, como eu já disse, eles tratam o Brasil como vítima de uma classe política que não se entende e que traiu o país enquanto seu potencial. Diagnóstico perfeito na minha avaliação, viu? Na minha também. Explorando um pouco o Luciano Kleber, os mercados, Luciano, já refletem a votação do impeachment essa semana na Câmara e a perspectiva de afastamento da presidente a partir da decisão do Senado. Por quê? Porque o dólar já está aí dando sinais de queda, já tem caído, e há uma expectativa aí de diminuição de juros, enfim. O mercado econômico, o mercado financeiro já reflete a questão do impeachment, né? É importante, Diógenes, a essa altura, a gente lembrar o seguinte: a gente já disse isso aqui, já disse em outros momentos que a gente teve de conversas, inclusive na rádio e tal, que o radicalismo nesse momento, ele, nem para um lado nem para o outro, ele leva ninguém a nada. Então, o que se está dizendo quando se registra que o mercado está reagindo
está reagindo positivamente. Não é que o mercado, que os capitalistas ou que os liberais estejam felizes porque Dilma está saindo ou porque o PT está saindo. Não é isso. O que o mercado está dizendo é: olha aí, o Brasil está querendo voltar a andar, o Brasil está querendo voltar a produzir, porque hoje, é isso que a gente já disse também várias vezes, né? O Brasil hoje tem uma presidente que tem uma única preocupação, que é se defender, um Congresso que tem nas mãos um processo extremamente delicado para decidir, um ministério paralisado, híbrido, porque você tem gente, inclusive, que está lá interinamente, não tem como tomar decisões e tal. Então, quer dizer, o Brasil está parado. Então, o que o mercado... E você esqueceu de lembrar, pontuar, que existe um vice-presidente se reunindo a todo momento para tentar formar um ministério. Quer dizer, olha que situação. Uma presidente que não governa, um vice-presidente que está doido para governar, um Congresso parado e todo mundo na expectativa. É uma situação então, muito difícil. Né? Pois é, então é a reação que o mercado está tendo, essa queda do dólar, é isso, é o sinal de que de um jeito ou de outro o Brasil vai voltar a caminhar. Vai ser a solução de todos os problemas do Brasil? Claro que não, mas é um início. Mulatinho, rito do impeachment no Senado da República, o que é que está previsto aí? Segunda-feira já tem eleição da comissão especial, confirmação do presidente, do relator, e segue aí o julgamento. Qual é o rito do impeachment? Essa etapa agora é a questão da admissibilidade, né? O Senado vai ler o relatório que houve da Câmara, aí elege agora, os líderes estão elegendo os membros que vai integrar a comissão que vai avaliar. Essa comissão vai ser, o presidente e o vice vai ser escolhido na próxima segunda-feira às 16 horas. O presidente já foi escolhido, que é o senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, né? E oficializa na segunda, né? O relator, que é importante nesse processo, e há uma indicação aí do Anastasia, né? Do ex-governador de Minas Gerais. Então, é um bom nome, excelente nome. Indicação bastante contestada, né? Você dizia aí eles têm 10 dias. Só para concluir as 3 etapas. Então, tem a admissibilidade. Então, essa comissão, ela apresenta o relatório dela e, por maioria simples, o Senado vai referendar ou não a admissibilidade do processo. Feito isso, vem a fase de instrução, e aí, nesse período, aí, quando for instalar a instrução, aí a presidenta é afastada por 180 dias, e aí ela tem que apresentar as provas, ela chama depoimento, ela pode chamar testemunha, e a acusação também pode fazer a mesma coisa. Feito isso, nessa etapa aí, Renan não preside, quem preside é o presidente do STF, porque aí sim, o Senado passa a ser um tribunal. E aí, feita a parte de instrução, tem uma segunda votação, também por maioria simples, e aí vai se referendar o julgamento. E aí, no julgamento, sim, aí tem que ser aqueles 2 terços do Senado que vai dizer definitivamente se a presidenta permanece afastada ou se ela retorna ao poder. Só para pontuar também para o nosso internauta que esse processo aí que o Mulato está fazendo referência em relação à comissão e o início do julgamento, né, isso deve ocorrer até o dia 11 ou 12 de maio. Então está bem próximo para que o Senado tome a decisão sobre a admissibilidade desse processo e, sendo aceito, sendo admitido esse processo de impeachment no Senado, a presidente Dilma já é afastada e terá aí 180 dias para a conclusão desse julgamento. Márcio, você dizia no seu destaque que está tudo dominado, que o impeachment passa do Senado. Essa é a sua opinião? Diógenes, não é só opinião, né? É com base nos fatos também, porque da comissão aí que Mulato se referiu, né, a comissão do impeachment no Senado, 2 terços já se posicionaram favoráveis ao impeachment. Inclusive o presidente indicado, Raimundo Lira, que ultimamente recuou, disse que não tem uma decisão. Lá atrás ele já havia emitido uma posição favorável. Então, quer dizer, e o Anastasia, que é uma cria política do senador Aécio Neves, né, inclusive o sucedeu lá no governo de Minas Gerais, né, também fatalmente vai votar aí. A questão, inclusive, da indicação do Anastasia está sendo contestada, né, o PT e o bloco de governo estão tentando reverter aí para batalhar, para disputar a relatoria na segunda, e isso vai render também uma discussão aí nesse início de formação. De toda forma, até por esse domínio da oposição,
né, nesse grupo, nesse colegiado aí que vai analisar o impeachment, deve passar fácil o impeachment, e aí automaticamente havendo esse resultado realmente, a presidente Dilma Rousseff é afastada de imediato, aí sim ela deixa o cargo, pelo menos temporariamente por 180 dias no máximo. Pausa nessa questão do impeachment e eu chamo o Luciano Kleber para falar sobre desemprego, né? O desemprego que volta a assustar os brasileiros nesse momento, crise política também, Luciano Kleber. 10,2% de hoje de taxa de desemprego em março, apurada aí pelo IBGE. Isso, o Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, a gente já tem uma taxa apurada em fevereiro acima de 11%, tá certo? Vale lembrar que esse percentual é um percentual altíssimo, que foi verificado nos piores anos da nossa economia. Na crise, por exemplo, de 2009, a gente viu o nosso 2008, 2009, a gente viu a taxa de desemprego beirar os 10%, e esse percentual de 10% é meio que emblemático, mas aí o IBGE divulgou esse número e são 10 milhões e 400 mil brasileiros, Diógenes, sem emprego. E o desemprego é um dos grandes cânceres da economia, de qualquer economia do mundo, porque sem emprego as pessoas não têm dignidade, não têm renda, não tem como fazer girar a economia, e ainda se cria, Diógenes, um problema social enorme, porque as pessoas sem emprego ou vão para o subemprego, ou vão para a marginalidade, porque o desespero, às vezes, de um pai de família que precisa alimentar seus filhos, leva ele a situações extremas. Então, o desemprego é um dos grandes cânceres de qualquer sociedade, por isso esse número assusta tanto, preocupa tanto. Alexandre Mulatinho, os magistrados do Rio Grande do Norte têm um prazo do CNJ para cumprir. Que prazo é esse? É para cumprir uma portaria do Conselho Nacional de Justiça que quer priorizar o trabalho do magistrado de primeiro grau, que é a porta de entrada do judiciário. De cada 10 processos, 9 tramitam na primeira instância. E esses magistrados têm um momento agora de apontar aonde está doendo, aonde falta apoio, qual a necessidade que eles têm para poder que o CNJ aborde junto isso aos presidentes dos tribunais e que dê assistência devida. E dentro desse processo, um dos pontos mais interessantes, de hoje, é o procedimento para evitar a protelação por parte dos advogados e a desjudicialização de alguns dos temas, que não precise ir para as barras dos tribunais, querelas que podem ser mediadas entre as partes. Então, esse é o esforço que o CNJ está fazendo e que os magistrados aqui, perto de 300 que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, têm que cumprir. Aliás, esse esforço e essa orientação do CNJ e o esforço dos magistrados vai ao encontro do novo Código de Processo Civil, que tenta reforçar a questão da conciliação, para evitar o processo, aquele processo longo, os custos do processo. Então, mais do que nunca, a conciliação antes do processo. É o que reza um dos pontos fortes do novo processo, novo Código de Processo Civil. Marcos Alexandre, Henrique Eduardo Alves salvou o plantão de muita gente ontem, plantão jornalístico, com a lei seca. Olha, estive isso aí, gente! Pois é, o ex-ministro do Turismo... Né? Como é? Não entendi. Não, que bobeira, né? Quer dizer, as pessoas sabem que não podem beber e depois dirigir, e mais ainda uma autoridade tão visada como é uma autoridade, e quase foi governador do Rio Grande do Norte, fica complicado, né? É verdade. A blitz da lei seca, né? O projeto da lei seca aqui no estado montou 3 blitz, né? Na véspera do feriado, da madrugada do feriadão, melhor dizendo, do feriado do dia 21 de abril. E uma dessas blitz, montada na Avenida Engenheiro Roberto Freire, flagrou aí o ex-ministro, ex-deputado Henrique Eduardo Alves, né? Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, teve a carteira apreendida e foi liberado, né? Acho que vieram pegá-lo e tudo lá na blitz, e ele emitiu uma nota, né? Se posicionou, foi até uma nota diplomática, elogiou a atuação da lei seca aqui no estado, né? E disse que era natural que houvesse essa repercussão, se tratando da figura pública que ele é, Diógenes.
É verdade. Ele é mais uma das celebridades, inclusive do mundo político, que são flagrados numa blitz da lei seca. Eu lembro aqui para vocês os exemplos de Aécio Neves. Aécio Neves também se negou a fazer o bafômetro e teve a carteira apreendida numa blitz da lei seca, se não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro. Ele é mineiro. Romário também. Então foi lá. E Romário também, que é senador, Romário, ex-craque da seleção brasileira, também se negou a fazer bafômetro e entrou nessa lista aí da celebridades. Agora, que isto sirva de lição para qualquer um de nós, né? O cidadão comum tem que cumprir a lei, mas as autoridades, essas pessoas que são importantes, precisam também ter esse sentimento, porque na hora de aplicar a lei não existe diferença entre pobre e rico, autoridade, político, governador. Está errado. Acho que o procedimento do Tenente Stirson, né, que está à frente dessa é acertado. Aliás, não só do Tenente Stirson, então, todos que faz a lei seca. Capitão Stirson. Capitão Stirson está correto em agir, ele e a equipe dele. Tem que ser dessa forma, tem que aplicar a lei e ela tem que alcançar todos. É preciso ter cuidado. Eu concordo. E nesse aspecto, houve 2 casos emblemáticos. Além do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, foi flagrado um carro oficial, né, de um condutor da Polícia Militar, né, não foi identificado, mas ele também teve a carteira apreendida com ter bebido, ter ingerido bebida alcoólica, e foi apreendido também, e foi lamentado, e também serve de lição aí, realmente disso que você está falando, ninguém está acima da lei. Pois é, se for beber, não dirija. Esse é o lema que todo mundo tem que ter em mente. Não pode vacilar, porque está aí. Um vacilão virou manchete aí ontem na imprensa do Rio Grande do Norte. Tem manchete hoje com políticos do Rio Grande do Norte, Marcos Alexandre? Que manchete é essa? Tem, Diógenes. Chegou a notícia aqui, enquanto a gente está aqui comentando e fazendo nossa discussão, chegou a notícia de que o senador José Agripino teve seus sigilos fiscal e bancário quebrados aí pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Tanto ele, aliás, quanto o deputado federal Felipe Maia e outros familiares do senador. A matéria é da Folha, a notícia é da Folha de São Paulo, e não cita quais outros familiares teriam tido aí o sigilo quebrado. Né? E também cita que há assessores também do senador. Né? Esse caso, que a Folha cita... Por qual motivo foi decidida a quebra desse sigilo fiscal? Jorge, é relativo àquele inquérito que apura e a suspeita, a denúncia de pagamentos de propina na construção da Arena das Dunas, nossa Arena das Dunas aqui em Natal, né, construída aí pela construtora OAS, está envolvida aí até a medula na questão da Lava Jato, e há esses indícios aí envolvendo o senador José Agripino, o deputado Felipe Maia. Por isso, a Procuradoria-Geral da República, o procurador-geral Rodrigo Janot, pediu essa quebra dos sigilos bancário e fiscal, e o ministro Luiz Roberto Barroso acatou. Está quebrado aí os sigilos fiscal e bancário do senador José Agripino, do deputado Felipe Maia, de familiares e de assessores. É isso aí, mais uma bronca aí para ser resolvida, né, no âmbito dos mandatos do senador José Agripino e também agora do deputado Felipe Maia. Para encerrar... Só complementando, rápido, acho que vale citar aqui que a Folha já ouviu o senador, né? Ele disse que é bom que haja essa quebra, ele considera natural, é bom que haja essa quebra das informações, né, relativas aí ao movimento bancário e fiscal dele e do deputado Felipe, porque, segundo ele, vai ajudar a esclarecer os fatos e a improcedência, segundo ele, das denúncias. Para encerrar, Luciano Kleber vai falar sobre o feriadão, né? Estamos no meio de um feriadão de Tiradentes, que foi no dia 21, e há uma decepção no setor do turismo. Por que, Luciano Kleber? E às vezes o turismo vinha apresentando aí, vinha sendo meio que a tábua de salvação da economia, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, né? O setor que é extremamente importante da nossa economia, que cresceu no ano passado 30%, a sua média de ocupação, a média era de 70% em 2014, no ano passado essa média chegou a 85%, 90% de média, com picos de até 100%, principalmente na chamada alta estação 2015, 2016. Então havia uma expectativa muito boa, o carnaval também foi muito bom, havia uma expectativa muito boa, porque o mercado turístico doméstico está inflado, está aquecido, e havia uma boa expectativa de ocupação para este feriadão
que começou aí para muita gente já na quarta-feira. Porém, com conversas ontem e já hoje com alguns hoteleiros, a gente viu aí que a taxa média de ocupação não passou dos 55% de hoje em Natal e nos principais destinos fora de Natal, como, por exemplo, Belo Gostoso e Pipa, né, que são dois destinos bastante procurados hoje, mas a taxa média de ocupação não passou dos 55%, 60%, infelizmente. Senhores, por hoje é só. Eu queria agradecer a participação de Alexandre Mulatinho, de Marcos Alexandre, do Luciano Kleiber, você e também a audiência, agradecer a audiência do nosso internauta e todos aqueles que acompanham o Portal do Minuto e a nossa resenha. Queria agradecer, até a próxima semana.